Olá, vestibulandos. Eu sou o professor Vida, eu sou professor de Biologia aqui do Colégio Kelvin e nós vamos tratar nesse primeiro momento de sistema endócrino, falando especificamente da parte de diabetes e os seus diferentes tipos. Sejam bem-vindos. A diabetes é um tema extremamente importante, tanto no que se refere ao vestibular, que é um assunto recorrente, que é um assunto que cai várias vezes, já caiu até o Garfield lá, né? O gatinho Garfield, comedor de lasanhas, já apareceu uma vez retratando um tema da diabetes, como é um assunto extremamente importante na vida cotidiana, por se tratar de uma doença, de uma enfermidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, alguns que já manifestam essa doença desde a juventude e outros que vêm a manifestá-la, né, com o decorrer do tempo. São dois casos diferentes da doença que a gente vai também abordar aqui. O sistema endócrino, ele é constituído por uma série de glândulas que são responsáveis pela formação dos mais diferentes hormônios descarregados da corrente sanguínea. Então existe uma glândula hipófise, ela está lá na cabeça, na verdade não uma, são duas. Uma que produz hormônios, a outra que apenas armazena. Você tem uma tireoide, que já é uma glândula localizada ali no pescoço, em cima da traqueia, também é outra glândula produtora de hormônios. E junto com a tireoide, as paratireoides. Descendo em direção à região abdominal, as adrenais ou suprarrenais, colocadas em cima de cada um dos rins, e o que nos interessa neste momento, o pâncreas. Por que o pâncreas? Porque o pâncreas é a glândula responsável pela produção do hormônio insulina, sem o qual o indivíduo vai acabar manifestando a doença em questão, que é a diabetes. Oi pessoal, tudo bem? O diabetes é uma síndrome que envolve aí um conjunto de sinais e sintomas clínicos e é uma síndrome relacionada diretamente a um órgão que se esconde dentro do abdômen, que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o pâncreas, que é esse órgão com esse formato um pouco atípico, ele não tem um formato muito bem definido. O pâncreas é uma glândula e, como toda glândula, produz hormônio. O pâncreas, ele basicamente é formado por dois padrões de células bem distintas. Aquelas que vão produzir enzimas digestórias, que farão parte, portanto, do suco pancreático. Estas células são chamadas de células acinosas do pâncreas. Este suco pancreático será descarregado no interior do intestino. Mas também o pâncreas é formado por aglomerados de células, que são as chamadas ilhotas de Langerhans. Células de diferentes tipos. As células alfa, que produzem o hormônio glucagon, já é um outro caso, e as células beta, que nos interessam nesse momento, que são aquelas produtoras de insulina, que é o hormônio que vem em questão neste momento aqui. A insulina, que é produzida pelas células beta, ela tem uma relação direta ao controle metabólico da glicose ou do açúcar no nosso organismo. Todas as vezes que nós ingerimos tortas, pizzas, refrigerante, doces, nós temos uma quantidade de carboidrato, de amido e de açúcar, propriamente dito, nesse alimento. E isso vai ser absorvido na nossa circulação sanguínea e tem que ser metabolizado. Não só tem que ser digerido, mas tem que ser conduzido para o interior das células para produzir energia. Então a energia, ou ATP, que vocês estudaram já, ele depende desse aporte de açúcar que nós adquirimos pela alimentação. Mas quem faz esse papel importantíssimo de carrear ou de conduzir esse açúcar, esse substrato energético até o interior da célula é a insulina, produzida pelas células beta. No indivíduo normal, a produção de insulina está acontecendo de uma forma ótima. Quando a pessoa ela se alimenta e o nível de glicose no sangue, claro, após a digestão, ele vai aumentar. O pâncreas, as células beta das ilhotas, imediatamente elas liberam o hormônio insulina,
a insulina se liga a receptores, mais ou menos o esqueminha, uma chave entrando numa fechadura. A insulina se liga a receptores na membrana da célula e isso então provoca a abertura de poros na membrana, as chamadas permeases, que vão facilitar a entrada do açúcar, a entrada da glicose, a entrada do alimento na célula. E esse alimento então servirá como o quê? Esse alimento então servirá como fonte de energia para a célula. No caso da diabetes, existem diferentes tipos. No caso da diabetes do tipo 1, o pâncreas do indivíduo, as ilhotas, as células beta das ilhotas, elas não produzem, e isso já começa a se manifestar lá na adolescência, lá no jovenzinho, as células não produzem quantidades suficientes de insulina. Consequência, o cara se alimenta, o nível de glicose no sangue sobe, mas sem a insulina para se ligar aos receptores, os poros não abrem. A glicose não passa para dentro da célula. A célula fica ali numa miséria de nutrientes, fica enfraquecida. E ao mesmo tempo, o nível de glicose no sangue, o que nós chamamos de glicemia, ela acaba ficando alta. É um caso de hiperglicemia, quer dizer, muito açúcar no sangue. Isso é ruim, isso é nocivo, porque isso vai atrapalhando mecanismos fisiológicos, como, por exemplo, o caso da coagulação sanguínea, como, por exemplo, o caso de cicatrizações, problemas visuais. Além do que, esse excesso de glicose no sangue acaba levando à formação de substâncias chamadas de corpos cetônicos, que são tóxicos, que são extremamente tóxicos ao organismo. Então, essa é a diabetes do tipo 1. A pessoa não produz quantidade suficiente de insulina. O diabetes tipo 1, que é mais comum nos jovens, nos adolescentes, chamado de diabetes juvenil por alguns autores, é uma situação no qual a pessoa já nasce com uma deficiência de produção de insulina, ou seja, o nosso pâncreas e as suas células beta propriamente ditas não produzem uma quantidade de insulina, quase nada de insulina. E aí a pessoa, para sobreviver, precisa receber insulina externamente. Então são pessoas que precisam receber o tratamento com insulina externa desde a fase inicial da vida. Isso é o diabetes tipo 1. Mais modernamente, além do tratamento com a reposição da insulina, muitos pesquisadores estão estudando transplante de pâncreas, ou seja, trocar o pâncreas para o tratamento do diabetes tipo 1. Porque parte do princípio que se o pâncreas daquela pessoa não tem a capacidade de produzir a insulina, uma vez que as células beta, por questões genéticas, estão inabilitadas, vamos colocar dessa forma, eu preciso então tirar esse órgão doente e colocar um outro no lugar. Então o transplante de pâncreas, que ainda não é feito em todos os serviços, que ainda é motivo de pesquisas ao longo do mundo, eles servem, entre outras coisas, como um tratamento de inovação para o diabetes tipo 1.